Por que existe controle dos gases do cárter do motor? Porque é necessário controlar os vapores do cárter do motor. Parte do combustível não queimado vai sair pelo escapamento e a outra parte vai para dentro do cárter do motor. Por isso é feito um controle da circulação dos gases ou dos vapores de óleo, porque esses vapores de óleo estão contaminados por hidrocarboneto, ou seja, preciso fazer a queima dos hidrocarbonetos. Por isso eu tenho que colocar, na verdade, uma circulação no cárter para que eu possa reaproveitar ou queimar esses gases na câmara de combustão. Para a gente entender melhor sobre isso, vamos ao quadro. Bem, então, quando se fala que é necessário você aproveitar os gases, né, os vapores do cárter, para que seja queimado novamente na câmara de combustão, as pessoas às vezes não entendem. Aí às vezes você pergunta, por que eu faço a circulação dos vapores do cárter? Aí quando a gente fala que é para queimar os hidrocarbonetos, né, porque tem muito hidrocarboneto, as pessoas falam, loucura, mas por que hidrocarboneto no cárter do motor se o hidrocarboneto vem do combustível? Bom, então agora é o momento de você entender. Bom, o combustível é injetado na câmara de combustão. Por mais que eu queira a queima, ela não é perfeita. Tem parte do combustível que não é queimada. Então, essa parte de combustível não queimada, ela é expelida pelo coletor de escape. Ela é expelida pelo coletor de escape. Tudo bem. E o restante? O restante ele passa através dos anéis do cilindro e desce para dentro do óleo e acaba contaminando o óleo. É por isso. Esse é um dos motivos, mas existem outras coisas, né? Existem outras coisas que contaminam o óleo, mas um dos fatores que contaminam o óleo é justamente a questão dos retornos de resíduos não queimados para dentro do cárter. Muito bem. Então o que acontece? Quando o pistão ele sobe para fazer a compressão no cilindro, por mais que os meus anéis, o meu cilindro esteja em bom estado, ele não consegue vedar 100%. Então boa parte dessa compressão ela passa por volta dos anéis aqui e desce para dentro do cárter. Se vocês observar o motor funcionando, você pode puxar a vareta de óleo que você vai ver que está saindo um pouquinho de vapor ali dentro da vareta. Por quê? Porque por mais que o meu cilindro esteja em perfeito estado, eu ainda tenho retorno de compressão para dentro do cárter. É claro que isso tem um limite, que a gente não vai explorar isso agora, porque a gente vai aprender isso lá na reparação de motores. Bom, então se os meus anéis, quanto pior estiver a vedação dos meus anéis, maior vai ser a concentração de hidrocarboneto dentro do meu cárter. Então o que foi criado? Antigamente, pessoal, os motores tinham um retorno do óleo, tinha uma mangueira. Pode ver os motores mais antigos que tinha uma mangueira do respiro jogada para fora lá para o motor. Que hoje a gente fala do blow-by, mas na verdade antigamente fala respiro do motor, né? Às vezes o motor começava a estourar, retentor, subir óleo, os caras, esse motor tá com respiro entupido, não sei o que, né? Então, é por isso. É para isso, na verdade, o respiro, né? É permitir que os hidrocarbonetos, junto com os vapores do óleo, suba e vá para dentro da câmara de combustão para que sejam queimados. Bom, e como é que vai funcionar? Bom, geralmente os carros mais modernos têm um sistema muito avançado. Então o que acontece? Aqui eu tenho uma caixa divisora. Então o que vai acontecer? Os vapores vão subir por aqui. Quando chegar nessa caixa divisora, vai subir só os vapores. O óleo que está vindo junto, ele vai retornar para o cárter. Os vapores vão passar, vai subir, vai entrar lá no coletor ou antes do coletor. Tem alguns carros que jogam isso antes da borboleta. E são passados diretamente pelo coletor e vai ser queimado na nossa câmara de combustão. Então é necessário tomar muito cuidado em relação à questão dos nossos motores aí quando eles estão em desgaste muito alto. Por quê? Porque
Porque às vezes pode acontecer do que? E você ter uma concentração muito grande de hidrocarboneto, uma concentração muito grande dos gases de combustível, e isso acaba danificando o óleo antes do tempo. Às vezes as pessoas falam assim, mas o óleo do motor ele está muito preto, muito escuro. Bom, existe duas possibilidades. Primeiro, isso caracteriza que o óleo está fazendo o trabalho dele. Outra coisa, deve-se ficar atento em relação à coloração do óleo também. Por quê? Porque não se sabe quais são os resíduos que estão contaminando esse óleo, exceto os motores diesel, né? Porque os motores diesel o óleo suja bem mais. Mas nos motores a gasolina, flex, GNV, veículos que é só aqueles veículos mais antigos que era só álcool, né? Só álcool. Então você tem uma tendência do óleo ser um pouquinho mais limpo. Mas enfim, o que é preciso a gente entender é que a partir do momento que eu não tenho, mesmo que eu tenha uma boa vedação do cilindro, ainda assim é possível passar detritos, né, resíduos, restante de hidrocarboneto para dentro do cárter. E aí eu tenho que aproveitar o meu sistema de respiro, né? Meu sistema de controle de vapores de óleo, tem o blow-by, muita gente chama de blow-by. E o que acontece? Aqui eu tenho uma demonstração como que funciona dentro da minha caixa evaporadora, a minha caixa divisora, desculpa. Porque aqui dentro tem pessoas que costumam chamar isso aqui de anti-chama. Por que anti-chama? Porque aqui dentro ele tem, na divisão, ele tem muitas vezes um tipo de uma malha para fazer a divisão do óleo, né? Para deixar passar apenas os vapores. E existem outras tecnologias que estão aplicadas para a questão de aquecer os vapores, porque os vapores, a partir do momento que ele chegar quente no motor, é muito mais fácil a queima. Existem outras tecnologias, mas na verdade aqui eu estou explicando só o básico para a gente entender o porquê do sistema de vapores nos motores a combustão. Então a gente tem aí duas coisas importantíssimas na nossa questão do controle dos vapores. Bom, os vapores, na verdade, ele é necessário, porém, ele pode estar muito contaminado. E quanto mais eu conseguir controlar a poluição, o gás poluente que está dentro dos vapores, melhor ainda para o meio ambiente, melhor ainda para a saúde humana. E por incrível que pareça, hoje no Brasil ainda não há um controle sobre poluentes muito sério, né? Mas nos países mais desenvolvidos, o veículo, para ser normalizado, para ele rodar conforme a norma naquele país, ele tem que passar por uma inspeção e eles avaliam tudo. É diferente no Brasil. No Brasil não tem isso, mas lá fora isso é muito controlado rigorosamente. Pode ser que no Brasil também o negócio começa a apertar daqui para frente. Então é importante a gente entender como que funciona esse sistema. Uma outra coisa muito importante também é o que? É que a partir do momento que eu tenho uma degradação desse anti-chama, eu não vou conseguir fazer a filtragem do óleo, né? Fazer com que o óleo retorne para o cárter. E eu vou começar a jogar muito óleo lá no respiro, né? Lá tem gente que fala no respiro, mas eu vou começar a jogar muito óleo lá no coletor de admissão. Uma outra coisa que faz jogar muito óleo através desse sistema é quando eu tenho um problema de junta de cabeçote, se eu tenho deformação do cilindro, se eu tenho algum problema no cilindro, no pistão ou na vedação dos anéis, eu aumento a pressão no kart. Se você aumenta a pressão no kart, você tem tendência de aumentar os vapores. Aumentou o volume de vapores, você tem uma grande chance de jogar mais resíduos para dentro da câmara de combustão. E lembrando que os motores diesel, quando eu tenho uma degradação muito grande do cilindro e eu começo a ter uma pressão muito grande no cárter, embora os motores diesel hoje estão com uma tecnologia bem avançada, tem uns sistemas bem mais seguros, mas acontece de motor diesel disparar, porque o motor diesel ele costuma disparar com o próprio óleo do cárter, portanto tem que tomar muito cuidado ao avaliar esse sistema.
parece simples, na verdade ele é simples, na verdade, mas ele é muito importante e você tem que conhecer bem para fazer o diagnóstico. Se eu tenho um problema desse cara saturado, automaticamente o motor não vai ter para onde jogar os vapores que está sendo criado dentro do cárter. Por isso que se chama respiro. As pessoas falam que é respiro, né? Então o que acontece? Quanto maior for a minha pressão, maior vai ser a pressão, o volume de vapores que vai sair lá no meu coletor. Então se eu tenho esse cara degradado aqui de uma forma que ele esteja obstruído, eu tenho tendência de o quê? De começar a ter vazamento de óleo, eu tenho tendência de estourar retentores do motor e por aí vai. E já vi muita gente condenar motor, né, falando que o motor estava com problema e na verdade não era o motor, era esse cara que estava com problema. Então é importante. Uma outra coisa, já vi muita gente fazer a reparação no motor e, dependendo do produto químico que usa para lavar o motor, joga dentro dessa caixa divisória e acaba danificando esse sistema. Aí pode trocar o sistema que já era, não vai ficar legal. Ou às vezes o motor realmente está com problema, consumiu muito óleo, um motor muito velho, e esse cara ele está danificado, ele está obstruído, e a pessoa não presta atenção, não faz um teste, vai lá, faz a retífica, monta o motor bonitinho, certinho, aí esse motor começa a vazar óleo. Esse motor começa a vazar óleo, começa a estourar retentor e ninguém sabe porquê, ou até mesmo consumir óleo, né? Começa a fumaçar e a pessoa não sabe, e às vezes é esse sistema que está danificado. Uma outra coisa muito importante é o filtro de ar. O filtro de ar ele precisa estar em bom estado. Por quê? A partir do momento que o meu coletor de admissão ele está respirando o ar da atmosfera e eu vou lá e tem um filtro obstruído, o que que acontece? É a mesma coisa de eu estar vindo com a mão e tampando lá a entrada de ar na borboleta, se for um motor a gasolina. Então a hora que eu faço, que eu tampo, que eu começo a obstruir a entrada de ar pela borboleta, o motor ele tende o quê? Arrastar ar de algum lugar para que ele funcione. Aí ele faz o quê? Ele começa a arrastar os vapores que está no nosso sistema de circulação dos vapores do kart. E aí ele começa a arrastar o óleo do kart e começa a consumir óleo, já principalmente nos motores diesel. Você vê turbina muito suja de óleo, você vê coletor de admissão muito sujo de óleo e muitas vezes é o filtro que está obstruído. Bom, então tá aí explicado o funcionamento do sistema de circulação dos vapores do cárter do motor.